da Agricultura, Tereza Cristina, ela falava justamente sobre a possibilidade de negociar com o Canadá. Ela anunciou uma viagem ao Canadá para justamente negociar fornecimento de fertilizantes. Acompanhe. Vou começar dos fatos mais atuais. Então, existe essa grande preocupação agora a respeito de como vão ficar as importações de fertilizantes da Rússia, Bielorrússia, diante desse conflito armado. Como que o Ministério tem avaliado essa situação? Deve faltar fertilizante para a agricultura brasileira nesse ano? Com muita cautela, né, nesse momento. Tudo vai depender de como é que esse conflito, se ele se estende por mais tempo, enfim, como é que isso vai acontecer. Nós aqui no Ministério já tínhamos uma preocupação antes do conflito com a Bielorrússia, que é um grande parceiro do Brasil no potássio, né? Então, quando a Bielorrússia sofreu sanções econômicas em dezembro, se não me engano, começo de dezembro, né, nós já trabalhávamos alguns meses antes, né, com alternativas para o suprimento desse potássio que vinha da Bielorrússia. Então, eu tive uma viagem à Rússia, né, para conversar com os russos sobre potássio em novembro do ano passado. Depois eu tive agora uma viagem ao Irã, né, que é um grande produtor de ureia, né, de nitrogênio, nitrogenados. Já fiz algumas videoconferências com o Canadá, que é o maior produtor de potássio, né, e que tem aí uma possibilidade de exportar mais para o Brasil. Então, hoje nós temos um problema pontual, que é o problema entre Rússia e Ucrânia, que causa também uma preocupação maior. Mas o Ministério já vinha trabalhando com outras alternativas de diversificação da origem desses produtos, dos fertilizantes, para que a gente pudesse importar de outros países, não ficando muita concentração nesses 3 ou 4 países que o Brasil tem. Então, nós temos que ter muita cautela nessa hora. Nós temos fertilizantes aí, nós temos um estoque de passagem, que não é o Ministério, são as empresas, a iniciativa privada, aí para 3 meses. Então, até outubro, nós temos aí fertilizantes para começar a nova safra. Tem muita coisa embarcada, viajando, né, entre esses nossos fornecedores chegando para o Brasil. A gente está acompanhando isso muito de perto, porque é um assunto delicado e um assunto que preocupa a agricultura brasileira. Mas hoje não temos que ter motivo para pânico, nós temos que ter ações. Vou te dar uma notícia em primeira mão. Nós estamos indo ao Canadá, agora no dia 12, para conversar sobre potássio e outros assuntos que já vinham sendo discutidos com o governo canadense há mais tempo e que agora nós vamos ter a oportunidade de ir lá para selar, enfim, algum tipo de acordo, algumas ações entre o governo canadense e o brasileiro e a iniciativa privada através lá eles têm uma associação de todas as indústrias canadenses para vender potássio. Então, nós vamos estar em contato para ver o que é possível, o que é que a gente pode aumentar nesse fluxo entre Brasil e Canadá. Essa viagem, ela já estava agendada antes do conflito armado? Foi acelerada por conta do conflito armado? Não. Ela já estava agendada, é que nós precisávamos, enfim, a burocracia, tudo está pronto, porque eu não podia ir lá sem ter o que fazer. Então, a gente aguardava essa data, desde janeiro a gente vinha conversando e podia acontecer a qualquer momento. E há 2 semanas atrás a gente teve aí uma indicação de que seria possível e agora eu recebi ontem a notícia do nosso secretário de Relações Internacionais, o embaixador Orlando, que a viagem vai se realizar e a gente vai sair do Brasil, deve sair do Brasil dia 12 ou dia 13, para passar aí 2, 3 dias no Canadá, fazer um bate-volta aí bem rápido para tratar não só de fertilizantes. Nós temos outros assuntos de comércio entre os 2 países, mas também o assunto de fertilizantes, que já era um assunto que a gente vinha tratando há mais tempo com o Canadá. Ministra, a senhora disse que a gente tem esse estoque de passagem, que para quem não entende muito o mundo do agro, essa questão da passagem das safras, né? A gente tem aí uma garantia, então, até o final desse ano.
mas a gente também pode olhar que os preços eles sempre se alteram com essa questão do conflito armado. Então, nos portos a gente já tem um crescimento acontecendo na elevação dos preços. Isso deve impactar no custo dos alimentos para os próximos meses? Talvez esse reflexo já seja sentido? Olha, com certeza, isso não é só no Brasil, isso no mundo todo. Hoje a gente viu aí a bolsa lá de Chicago, os preços do trigo disparando, o milho também aumentando, a soja deu uma caidinha, mas já estava muito alto. Isso é natural, o mercado ele é uma coisa sensível e nervosa, né? Vai tudo depender dos próximos dias, né? Isso pode se manter mais alto ou mais baixo, de acordo com a fotografia, vamos dizer, do momento, tanto da parte de grãos. A Ucrânia é um grande produtor de grãos, né? Na Europa ela produz muito milho, ela produz cevada, girassol, trigo, por isso que o trigo já foi lá para cima. Agora, isso tudo a gente tem que ter muita calma, né? Terá impactos? Com certeza terão impactos. Mas, vamos dizer, a safra brasileira de milho, ela já está contratada e precificada. Nós já tivemos um custo aí de produção. Vai impactar para a próxima safra, com certeza, né, dependendo aí do patamar que esses insumos irão. Mas a gente tem que ter agora o quê? Cautela, equilíbrio, né? Por quê? Não é bom para ninguém nem aumentar muito esses custos, né? Nem a gente dar desinformação para a sociedade brasileira. O agricultor brasileiro, ele está apreensivo, por quê? Porque ele acompanha isso dia a dia. Então, quem tem adubo já comprado, fertilizante comprado, que procure retirar esse fertilizante, levar para sua propriedade. Aqueles que não negociaram ainda, procurar as suas empresas, discutir o assunto, enfim, começar essa negociação. Mas a gente tem que ter uma cautela nesse momento, né, para saber o que é que vai acontecer, quais são as alternativas. Ureia. Nós temos aí todos os países produtores de petróleo, o petróleo também subiu, que produzem o gás, né? E que fazem a ureia, que fazem aí a amônia, o nitrogênio, os produtos nitrogenados. Nós temos fosfato, nós temos lá na África, no Marrocos, que é o maior produtor de fosfatos do mundo, MAPDAC, que usa um pouco de ureia também, que traz da Rússia. Nós temos que ver qual será esse impacto, se ele vai conseguir receber ou não. Então, eu acho que é um momento de muita cautela, de observação e de algumas ações que tanto a iniciativa privada quanto o Ministério da Agricultura vem tomando aí para diminuir ou minimizar ao máximo esses impactos sobre a produção e preços da agricultura brasileira. Mas teremos impactos, sim, teremos que acompanhar isso com muito de perto. Oi, ministra, e falando de longo prazo, porque a gente sabe que a agricultura brasileira é muito dependente de fertilizantes, isso é de muito tempo. A gente teve o grupo de trabalho do Plano Nacional de Fertilizantes, que foi feito por decreto no começo do ano passado, e a gente já tem o resultado desse Plano Nacional de Fertilizantes. É possível o Brasil caminhar para deixar de ser dependente do mercado externo? Com certeza, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, nós temos aí vários gargalos, é por isso que o Ministério da Agricultura, há um ano e pouco atrás, sugeriu à Casa Civil que capitaneasse aí esse grupo para estudar toda uma política nacional para os fertilizantes, porque hoje essa dependência do Brasil, ela não é boa, nós estamos vendo aqui nesse momento, né, as incertezas e a instabilidade que pode causar, e esse plano foi feito, ele está pronto, foram vários ministérios envolvidos, se não me engano, 8 ministérios, né? Tiveram aí a iniciativa privada, as associações de fertilizantes, enfim, todos os interessados puderam participar desse plano nacional. Ele está pronto, ele está aí na verificação aí da sua se ele está correto, né? Como é que para ele poder sair do papel, né? Então a Casa Civil está fazendo todas as correções junto com a Economia, o Ministério da Agricultura, para que ele possa ser lançado ainda no mês de março. Quero dizer que ele já estava programado esse lançamento muito antes de tudo isso acontecer, né? A gente pensava em lançá-lo nos primeiros dias de março, mas pelas correções que precisavam ser feitas, deve ficar aí para o dia 17, acho que é a data a ser confirmada para esse lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes. O Brasil
há muito que fala disso, mas nunca realmente isso saiu do papel e se concretizou. A gente espera que com essa política pública, né, as coisas agora possam avançar de maneira mais célere. Nós temos uma parte de tributação, nós temos uma parte aí, o meio ambiente, nós temos aí uma série de legislações que precisam estar conformes para que as coisas possam andar. Então, nós temos aí o problema do potássio, que é a maior dependência que o Brasil tem. Vamos dizer, é o produto que mais nos preocupa, porque nós importamos mais de 90% do que nós consumimos de potássio para a nossa agricultura. E nós temos aí muitas minas que já foram descobertas, principalmente na região de Altazes, na Amazônia. Uma já tem inclusive o direito minerário já vendido, tem uma empresa lá, mas ainda temos que resolver alguns gargalos, porque tem o problema das licenças que demoram muito para acontecer. Nós temos aí em especial essa que já está lá tentando se viabilizar para colocar o projeto de pé. Tem um problema de uma terra indígena, 8 quilômetros dela, então isso também tem atrasado, né, o início das operações, e o projeto da empresa ela está em funcionamento em 2025. E ela estando funcionando, ela resolveria, vamos dizer, 25% do que nós importamos, a gente estaria produzindo aqui no Brasil. Os fertilizantes, é claro que são investimentos muito altos, né? Hoje, você importar talvez seja mais barato, até porque você não tem imposto de importação, mas o Brasil tem que se conscientizar da importância de ter as nossas jazidas, tanto de fósforo quanto de potássio, funcionando, porque isso é uma questão de segurança nacional, né? De segurança alimentar. Então, é muito importante ter, não vamos ter 100%? Não, nenhum país do mundo tem 100%, mas a gente ter aí um conforto aí de importar, de inverter pelo menos essa matriz. Os Estados Unidos, se não me engano, é 80% de produção e 20% de importação, a China também. Então, o Brasil precisa caminhar mais rapidamente para ter mais autossuficiência, não a autossuficiência, mas ter um conforto maior na produção interna principalmente desses 3 produtos, nitrogênio, fósforo e potássio. Mesmo porque o Brasil produz em terras que são muito menos férteis do que os nossos concorrentes. Então, nós precisamos de fertilizantes, sim, para continuar produzindo e com uma produtividade mais alta, usando menos terra e produzindo mais. Então, eu acho que é um assunto da maior relevância, que nesse momento a gente vê a importância dele para o Brasil e também para o mundo, porque o Brasil é um país que alimenta muitos outros países com a sua produção. Ministra, para a gente fechar aqui, algo desse Plano Nacional de Fertilizantes, a senhora já pode adiantar se seria mais pela parte privada, seria uma questão estrutural? Você falou da parte tributária, que seria importante, mas existe alguma participação, por exemplo, da Petrobras também para fazer esse refino dos fertilizantes? O que é pensado? Não, não seria bem a Petrobras, não necessariamente, mas o gás, ele é importantíssimo. E nós passamos uma lei, né, um marco aí para o gás, é muito importante. Por quê? Porque a ureia, toda a parte de nitrogênios você faz a partir do gás. Então, é muito importante que a gente tenha isso, primeiro, disponibilidade de gás, né, para quem quer produzir ureia no Brasil e sulfato de amônia e nitrato de amônia. Então, eu acho que se a gente, com essa política, a gente tiver um preço, porque o grande problema sempre foi preço. O gás brasileiro era muito caro e ele não era competitivo, então o nitrogênio, os nitrogenados não eram competitivos porque na Rússia, na Bielorrússia, em alguns países da Arábia Saudita, enfim, nos produtores de petróleo, o gás é muito mais barato que no Brasil. Então, tinha essa dificuldade. Mas com o novo marco aí, com a lei do gás, eu acho que nós poderemos ter preços melhores e, então, aumentar a nossa produção de nitrogenados. Nós temos várias minas aí de fósforo, de fosfatados, que a gente pode trabalhar com fósforo também.
Para isso foi feito o plano, para a gente entender onde eram os gargalos de legislação, tributários e como você trazer e dar competitividade àqueles que queiram investir nesse setor tão importante no Brasil.